Quem está alegre aí com o Senhor? Quem está alegre aí com o Senhor? A minha oração é para que você saia muito mais alegre quando você sair daqui essa noite. Aleluia. Eu quero compartilhar uma palavra. Rapaz, o Jorge me deu voz aí, hein? Eu quero compartilhar uma palavra que Deus ele gerou no meu coração desde semana passada, enquanto a minha esposa pregava. E eu fui... O que ela pregou mesmo semana passada? Voltando às práticas do primeiro amor. E ela compartilhou pérolas preciosas. E eu comecei a pensar, sabe, o início de tudo aquilo que nós estamos vivendo aqui. Hoje está acontecendo Encontro Kids. Alguém sabe me dizer quantas crianças está no encontro? Quantos? 50? 56. E a maioria dos nossos discípulos estão trabalhando lá. Aleluia, aplauda o Senhor. Tanto do teen, quanto dos jovens, quanto dos adolescentes estão servindo ali. E eu fiquei pensando hoje, mas a minha esposa, né? Nós temos uma equipe, graças a Deus, muita gente de voluntários. E a igreja, como diz a pastora Jesus, não para, ela caminha, amém? Mas abre a tua Bíblia. E eu quero ser prático aqui nessa noite. Me viu que eu estou até mais pastor de domingo à noite. Essa palavra, ela mexe comigo. E nós vamos ler Romanos 12, do 9 ao 21. E a minha mensagem vai ser em cima desses textos aqui hoje. E se você quiser anotar o tema dessa mensagem, está aí, sendo igreja na prática. O David fez alguma coisa agora no início do culto, que eu vejo tanto de pessoa que fica constrangido, fica preso, quando algum ministro de louvor, alguém, ou pastor, eu gosto de fazer isso, saia do teu lugar e fale com alguém. Eu vejo algumas pessoas, elas travam na hora, né? Mas você sabia que a igreja de Jesus, ela é comparada a um corpo? Se você for ler Romanos de 1 e o Romanos 12, e eu não vou ler aqui, mas todos nós sabemos, é um texto que todo crente sabe, Romanos 12, pelo menos versículo 1 e versículo 2. Se eu perguntar para alguém aqui, com certeza ele vai dizer para mim, amém? Eu não vou botar o microfone, que eu não quero envergonhar você, porque se você não sabe, hoje você vai aprender ele. O apóstolo Paulo orando, ele diz o quê? Rogo pelas misericórdias do Senhor, que vocês se apresentem como o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Sim ou não? E ele começa a compartilhar, e ele começa a falar do corpo, ele começa a falar dos dons, ele começa a falar que todos temos algum dom, alguns têm dom de gerar alegria. Esse texto eu amo, sabe? Porque tem algumas pessoas que têm o dom de gerar alegria. Você conhece alguém que tem um dom de gerar alegria nas pessoas? Tem gente que tem o dom de compartilhar, tem gente que tem um dom de ofertar, tem gente que tem o dom de ser socorro na vida da pessoa. Tem outros que tem o dom da generosidade, ele é generoso. Tem outros que tem o dom aqui de profetizar. O apóstolo Paulo vai dizendo, olha, alguns têm o dom de profetizar, então profetiza segundo a medida da tua fé. Aí ele vai dizendo, olha, outros têm um dom, sabe, da palavra, outros têm vários dons, mas nós somos um corpo, que esse corpo flui nos dons, amém?
Mas eu não quero compartilhar sobre isso. Eu quero compartilhar. Abra aí Romanos 12, versículo 9. O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal. Apegue-se ao que é bom. Dedique uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar a honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Antes, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegre-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Persevere na oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos que estão em necessidade e procurem ser hospitaleiros. Abençoe aquele que os persegue. Abençoe e não os amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegrem. Chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uma para com os outros. Não sejam arrogantes, mas estejam dispostos a associar-se com pessoas humildes. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir corretamente de todos os homens. Se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Amados, nunca procure vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: a minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém? Então, o apóstolo Paulo, ele vai dando alguns princípios. E nessa noite eu quero compartilhar alguns princípios para caminharmos naquilo que ele está ensinando à igreja. Muitas vezes a gente não dá muita ênfase nesse texto, porque se fosse Tiago escrevendo, talvez os nossos olhares estavam mais voltados, porque Tiago era um pastorzão e Tiago ele estava pregando para uma igreja. E qual é o primeiro texto que ele diz? Bota aí o versículo 1, por favor. O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal. Apegue-se o que é bom. O que é o oposto do amor? Eu já ensinei aqui para vocês. O que é o oposto do amor? É a indiferença. Na escola, eu achava que o oposto do amor era o ódio. E a Bíblia, ela é um manual prático para todo cristão. Porque Deus é amor. Quantos creem que Deus é amor? Estão comigo aqui? Quantos aqui que Deus é amor? Quantos aqui que Deus é amor? Aleluia. Mas quem crê aqui que Deus é fogo consumidor? Aleluia. Quantos aqui já ouviu falar da ira de Deus? Aleluia. 1 João 4, do versículo 7 ao 8, diz assim: Deus é amor. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Aquele que não conhece a Deus, pois Deus é amor. Diga, Deus é amor. E a Bíblia diz que nós seremos conhecidos quando nos amarmos uns
Então uma das características dos filhos de Deus é que eles amam. Sabe por que essa igreja, Deus deu essa igreja, Deus deu essa graça ao nosso pastor Raimundo Nonato? Porque o pastor Nonato é um pastor que ama. E sabe de uma coisa, hoje é o aniversário dele. Se você puder mandar uma mensagem depois, no Instagram, no Facebook, amanhã abraçar ele e honrar a vida dele, você pode. Mas nosso pastor é um pastor que ele exala o amor, sim ou não? Sim ou não? Ele me constrange, porque tem algumas coisas, e algumas vezes, eu sou mais assim, sanguinário, pastor Joânio, ok? Eu sou assim, eu estou confessando o meu pecado. E algumas coisas eu falo, meu pastor, o senhor tem que fazer alguma coisa. Aí ele diz, ei meu filho. E ele acredita mais um pouco. Então, qual é a primeira visão dessa igreja? Amar a Deus e amar pessoas. O nosso pastor constrange, irmão, com as pessoas que chegam nessa igreja, bêbados, viciados. Ele constrange, sabe? E ele nos constrange a ser parecidos com Jesus e também a ser parecido com Ele. Sabe, o amor, ele deve ser fraternal um com os outros. Sabe qual é a minha maior preocupação aqui no sábado à noite? É que alguém chegue aqui e ele seja percebido. Alguém chegue aqui e ele seja, sabe, alguém olhe para ele e diga assim, opa, seja bem-vindo, por isso que o David fez isso aqui. Vai lá, sai do teu lugar. E tem alguns ovelhas, não vou dizer que eles são rebeldes, eles estão, vou dar uma palavra bonita, introvertido, né? É assim? Não, pastor, ele é muito introvertido e tal, então ele fica assim meio tremendo todinho. Nós precisamos amar e demonstrar esse amor, né? Não só demonstrar esse amor quando as pessoas morrem, sabe? Porque muita gente demonstra o amor quando a pessoa morre. Ele era tão bom, mas depois que morreu, então nós precisamos nos apegar a esse amor, nós precisamos, sabe, fluir nesse amor. Diga para a pessoa que está ao teu lado, nós precisamos fluir nesse amor, precisamos fluir na bondade de Deus, sabe, precisamos nos apegar a esse amor fraternal, precisamos, sabe, entender a dor do outro, precisamos saber o que o outro passa. Nós temos uma coisa boa, que a igreja é muito grande, e nós muitas vezes caímos nessa desculpa, pastor, mas a igreja é muito grande, não dá para, sabe, é muita fulano de tal. Treine sua mente para isso, treine seu coração para isso, sabe, para que Deus gere esse sentimento no seu coração de perceber. Sabe o que marcava a vida de Jesus? Sabe, a vida de Jesus era marcada porque ele sempre parava para uma pessoa. Diga, Jesus sempre parava por uma pessoa. Jesus, ele sempre parava. Podia ter um monte de gente na multidão. Jesus, alguém me tocou aqui. Jesus, o Senhor com esse tanto de gente, com certeza alguém te tocou. Ele, epa, peraí, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Diga, Jesus sempre parou para uma pessoa. Então o versículo 9 e 10, ele vai falar de duas coisas: amor fraternal. No versículo 11, ele vai falar sobre fervor. O que tem a ver, né? Ele começa falando sobre o amor fraternal, o apóstolo. Ele começa falando sobre sermos uma pessoa, sermos, sabe, uma igreja amorosa, ser uma igreja que cuida, que olha. Aí ele depois diz assim: seja fervoroso. Coloca para mim o versículo 11. Nunca falte a vocês o zelo,
Antes, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Se você for ler lá em Tessalonicenses, você vai ver esse mesmo texto dizendo: não apagueis o Espírito, sejam fervorosos. Por quê? Porque essa é uma missão, e essa não é uma missão da igreja, essa não é a missão do pastor, essa não é a missão, sabe, do ministério de louvor, essa é a missão de todo cristão: ser fervoroso no Espírito. Ser fervoroso. Se você for ler essa palavra no original, de fervor, é como se uma panela de pressão está em seu maior estado de fervura, e ela ao ponto de estourar. Então o texto está dizendo assim, que você precisa ser fervoroso. Tem gente que eu sei que é mais tímido, mas tem que ser fervoroso, como Ana no templo orando por um filho, ao ponto de Eli dizer: mulher, tu está bêbada esse horário. Tem alguns que é mais tímido, sim, eu respeito a sua timidez, mas olha aqui, seja fervoroso. Seja fervoroso no Espírito. Comece a orar com salmos, como a Bíblia diz, sabe, com cantos, com louvores, com hinos, sabe, seja fervoroso. Sabe por quê? Porque alguns de vocês aqui, eu não vou lembrar do teu passado, mas já lembrando, alguns de vocês eram fervorosos demais lá no mundo. Eu não sei você, mas eu era fervoroso. A gente até cantava, né? Pode vir quente que eu já estou fervendo. Não era assim? Teu passado de condena, Amanda. Éramos fervorosos. Eu lembro de alguns dos carnavais. Eu lembro alguns da vida passada. E para o mundo, para o diabo, entregava tudo. Para Deus, não entrega nada. E ainda usamos a própria Bíblia para dizer: tudo é com decência e ordem. Aí você fala para Davi, quando Davi começa a entrar no templo, um rei dançando e celebrando, com roupa sacerdotal quase pelado. A mulher está na janela e diz o quê? Muito bem. Olha o que você está, olha o papelão que você está fazendo. Você como um rei, dançando diante dos serviçais. O que é que ele diz? Se for para o meu Deus, eu vou me rebaixar mais ainda, mas eu vou adorar Ele com tudo que eu tenho. Aleluia! Vocês estão aqui? O versículo 12, ele fala de outro texto que mexe, e eu falei no sábado retrasado sobre o quê? Sobre constância. E ele diz assim: alegre-se na esperança. O Herbert começou falando sobre isso. Sejam pacientes na tribulação, persevere na oração. Deixa o texto aí para mim. Persevere, alegre-se. Alegre-se, irmãos. É muito difícil, sim ou não? Eita Jesus, eu estou passando por luta aqui. A Bíblia diz que eu tenho que alegrar na tribulação. Mas a própria Bíblia diz em Tiago que quando nós somos aprovados, Deus gera em nós um caráter, o quê? Um caráter aprovado. E sabe, as tribulações, tem gente assim que quando ele vai orar, ele diz: Senhor, quando o Senhor olhou para mim, o Senhor me viu e disse assim: Senhor, o Senhor me viu, foi o Rambo, foi programado para morrer, porque é o tanto que eu apanho. Seja paciente, sabe, seja alegre-se na esperança. Essa tribulação, ela vai passar, meu irmão, ela vai passar. Toda dor é por enquanto, ok? Essa tribulação, talvez você esteja passando por uma luta, e eu sei que está passando alguns aqui. Talvez você esteja passando por uma crise de identidade. Talvez você esteja passando, dizendo assim: depois que eu me converti, mais assombração apareceu. É verdade, irmão. Porque antigamente tu estava com o diabo lá no mundo.
Tem gente que não gosta não, mas estava. Ele não mexia contigo porque tu estava com ele. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Agora você está na maravilhosa luz, no reino de Deus. Agora você vai ser tentado, você vai passar por tribulação. Mas eu quero te dizer um texto: alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação, persevere na oração, dizendo: Jesus, eu sei que o Senhor vai me dar vitória. Senhor, eu sei que o Senhor vai me dar vitória. Eu sei que o Senhor vai derramar sobre mim alegria. Eu sei que o Senhor vai gerar no meu coração, e eu vou perseverar no meio da tribulação. Todo mundo está dizendo: não, você não vai conseguir, não, está muito forte. Você diz: eu vou continuar perseverando em Jesus, e vou continuar sendo alegre. E tem gente que quando ele está passando por tribulação, repousa sobre ele o espírito de coitadinho, né? E eu não estou tirando a tua dor, mas tem gente que... ninguém me ama, ninguém me quer. Ó vidas, ó céus, eu acho que eu vou sair da nova aliança, porque ninguém me ama, ninguém me quer. Eu passei e o pastor nem falou comigo. Eu saí da igreja e ninguém deu nem um bom dia para mim. Eu acho que eu já estou perdendo o meu lugar naquele espaço, naquele lugar ali, aleluia. Alegre-se, meu irmão, alegre-se. Nem todos os dias vai ser alegria. Olha, e eu estou falando assim um evangelho bem básico para as nossas caminhadas. Alegre-se, está passando por tribulação, sabe, você, alguma coisa aconteceu, sabe, você teve um dia mal. Ei, espera, porque a Bíblia diz que o choro ele dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tiago 1,12 diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Versículo 13, eu amo esse versículo. Tem algumas pessoas que chegam e dizem assim: eu tenho saudade da igreja primitiva. Tu já ouviu alguém falando isso? Alguém já falou isso perto de você? Eu tenho saudade da igreja primitiva. Pois vá, volta para as pedras. Não viveu na época lá. Não tinha carro, não tinha tênis, não tinha 50 bolsas. Eu tenho saudade da igreja primitiva. Eu não. Alguns princípios eu quero caminhar na minha vida. E sabe qual é uma das características maravilhosas da igreja primitiva? Atos 2:42. Uma igreja que perseverava na palavra. Isso nós precisamos trazer para nós. Uma igreja que perseverava na adoração. Estava passando por luta, continuava adorando. Uma igreja que perseverava na comunhão. Olha aqui, eu estava conversando com o pastor Nakayama esses dias. Ele falou assim: pastor, eu pensava que essa comunhão aqui, ela tinha a ver com o culto na célula, né? A célula, o partir do pão. Essa palavra, e eu fui conversando com ele, essa palavra ela fala de koinonia, e tem outra palavra que eu esqueci aqui, está ligado à koinonia também. Ela fala de dois estilos de comunhão: comunhão com Deus e com os homens, e comunhão entre os irmãos no compartilhar do pão. Por isso que tu já viu aquela frase que crente come demais? Já viu? Por quê? Faz uma célula, compra pão, salsicha, vira um cachorro quente. Aleluia. Por quê? Porque Deus habita no meio da comunhão, sim ou não? A Bíblia diz em Salmos, sabe, que quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como um óleo precioso que desce da cabeça e vai até a barba de Arão, e ali o Senhor repousa a sua bênção. Deus repousa a bênção dele no meio da comunhão.
Então, ele diz assim: compartilhe o que vocês têm com os santos que estão em necessidade, e procurem ser hospitaleiros. Uma das características, já que você sente saudade da igreja primitiva, uma das características da igreja primitiva é que eles compartilhavam o que eles tinham um com os outros. Eles tinham um campo, eles vendiam o campo e repartiam entre uns aos outros. Olha aqui, você tem como ser generoso, você tem como ser hospitaleiro. Olha aqui, tem algumas pessoas que ele nunca levou uma reunião na casa dele, de célula. E você sabia que quando você leva a célula para a tua casa, é como se você tivesse, e eu não vou, para não falar uma heresia aqui, mas como se você estivesse levando uma arca para dentro da tua casa. Lembra quando a arca foi para dentro da casa de Obed-Edom? Ele não queria tirar a arca da casa dele, porque tinha tudo, provisão, tinha... Então, tem gente que irmãos, ele é bom daqui para dentro, daqui para fora não. A minha casa é a minha casa. Eu só, irmãos, olha aqui. Eu vejo alguns dizendo assim: pastor, ora pelo meu carro. Eu oro. Eu não oro pelo carro, porque o carro não é ferro. Vai comer a traça, ok? Eu oro por quem? Pela pessoa. Jesus abençoa o coração dela, que ela não se desvie quando ela estiver com esse carro. E outro, que ela use esse carro para dar carona. O que nós aprendemos com o nosso pastor aqui, do início da nova aliança: carona é desviar caminho. Alguns chegam e dizem assim: eu vou te dar carona, mulher, só que eu estou indo para esse rumo aqui, então tu só vai para esse rumo. Eu sei que é difícil, porque tem alguns crentes corão, e eu não vou entrar nessa hora aqui agora. Mas sabe de uma coisa? Diga não. Faz parte do vocabulário. Se você pode, pode. Se você não pode, não pode. E o crente que o ouviu não, ele precisa ser curado e sarado para dizer: uau, obrigado, meu amigo, eu vou pedir um Uber. Ok. E está tudo bem. Aleluia. Então seja bom hospitaleiro. Cara, abra a tua casa. Eu amo abrir a minha casa. Eu amo receber pessoas. Porque, irmãos, a Bíblia diz que eu devo ser um bom hospitaleiro. Eu já fui em algumas casas. Fica aí. Chegou, fica aí. Você está em casa aí. Aí eu fico assim: meu Deus, estou indo ali. Oxente, o cara me chamou para ir na casa dele e está indo embora. Quando já tem um nível de relacionamento, não é verdade? Quando o cara começa a namorar, alguém está no início do namoro aqui? Quando ele começa a namorar, ele vai para a casa da namorada e ele fica com vergonha. E aí ele tá para mijar nas calças. Eu já passei por isso, ok? Tá com vergonha de pedir água. Tá com vergonha de pedir uma água. Tá com vergonha de pedir um café. A sogra chega e diz: tu quer uma água? Eu quero mijar. Casou. Aleluia. A sogra chega e diz: sogra, eu quero água. Ela fala: vai pegar lá na geladeira. Ele já fecha a porta da geladeira com o pé. Tá. Sim ou não? Seja hospitaleiro. Abra a sua casa. Ah, pastor, mas a minha casa é simples. Não importa, querido. Não importa. Tem gente que está no evangelho e ainda tem vergonha de algumas coisas. Ei, você tem aquela casa simples, é sua. Eu moro longe, ok? Eu moro lá no nem Imperatriz, nem a Açailândia. Algumas pessoas chegam para mim e dizem: mas o senhor mora longe. Aí eu falo: eu sei, mas graças a Deus que eu tenho uma casa para botar a cabeça. Não é minha não, estou devendo para a Caixa 200 anos, mas está lá, está no meu nome. Aleluia. Então, seja contente com o que você tem. Alegre-se com o que você tem. Sabe,
Seja hospitaleiro, seja um bom cristão, sabe? Isso é o evangelho na prática. Ei, sabe? Eu fui salvo por Jesus Cristo. Sabe, tem gente que eu sei que tem vergonha. Algumas pessoas falam: pastor, eu não vou me levar na sua casa porque eu tenho vergonha de ir lá, porque lá estava bagunçado. Meu irmão, eu morei numa casa que tinha 15 pessoas dentro, 2 quartos, fogareiro no fundo do quintal, e alguns de vocês nem sabem o que tinha no fundo, lá no fundo. Você já ouviu falar de privada já? Alguém já ouviu falar? Já? Nada me abala. Aleluia. Cara, seja um bom hospitaleiro. Cara, eu já fui numa casa, mas minha esposa, eu fui pregar num lugar, uma senhorinha me chamou para comer na casa dela. Esperantina, bem aqui no Tocantins. Fui comer na casa, chegou lá, a Bíblia era recém-nascida. A mulher falou assim: pastor, eu queria, quando o senhor for lá em Esperantina, eu vou fazer a janta para o senhor. Eu falei: aleluia. Chegou, terminei de pregar, poderoso na igreja. E aí, chegou lá, irmão, quando eu entrei na casa, irmãos, o chão era chão de barro batido. Mas sabe de uma coisa? Estava tão organizado, que estava mais organizado do que a minha casa. Tão limpo, tão cheiroso. Sabe que eu falei: uau. E tipo assim, quando ela tirou os panos, aqueles panos de prato guardadinho, acho que tinha 1 ano guardado assim, bem branquinho, bem branquinho, que eu não sei como é que faz, porque o lado de casa não fica branquinho. Que ela abriu, galinha caipira, porco assado. E eu falei para minha esposa: que excelência, cara. Sabe, que a gente fica esperando ter recursos, ter dinheiro, ter não sei o que, para ser bom hospitaleiro. Que zelo que ela tinha. E sabe, toda vez que eu vejo essa mulher, eu abraço ela e digo assim: que dia que eu vou voltar lá na sua casa? Cara, ela estava feliz, ela estava alegre, ela estava recebendo alguém assim. Eu acho que ela entendeu, ela estava recebendo um profeta na casa dela. E ela sabe: se eu receber um profeta, eu vou receber galardão de profeta. E eu quero estar aqui. Irmãos, cara, isso é massa demais. E sabe quem é que nos constrange? Isso, pastor Raimundo Nonato. Viajo com ele para algum lugar, eu falei: não vou mais viajar com o senhor não, que eu estou para virar pinto. É comendo galinha caipira direto. Eu falo para ele que o estômago dele é um cemitério de galinha caipira. Simples. Então diga para a pessoa que está do teu lado: seja bom hospitaleiro. Ajude o próximo. Eu conto uma história passada aqui. Um cara chegou para mim e disse assim: pastor, fulano de tal. E eu estava numa conversinha, eles estavam numa bequinha de conversa assim, e aí eles falaram: pastor, fulano de tal, eu acho que ou ele não toma banho direito, ou falta um desodorante lá e tal. Eu cheguei e disse assim: e o que foi que vocês fizeram para ajudar ele? Falar aqui no canto da igreja não vai resolver. Vamos sentar para conversar com ele. Talvez ele esteja passando necessidade. Talvez entre comprar um pão e um Rexona, antigamente o Rexona era R$7, hoje é 15, né? E se for o Clinical, e se for nas farmácias de Imperatriz, aí que fica caro mesmo. Cara, sentei com a pessoa, ele contou a história dele, e eu falei: os mesmos que estavam reunidos no cantinho da igreja, cada um vai dar um desodorante, um perfume, um Rinodê, algum perfume aí, e nós vamos servir ele. Porque isso é o modelo de ser igreja. Sabe, quando nós não tínhamos nada, a gente rachava uma Coca-Cola de 2 litros. Ô luta para rachar uma Coca-Cola de 2 litros com R$10, meu irmão. Ficava chorando as moedas em cima da mesa.
Vamos ajudar um ao outro. Conheça a história da pessoa. Sei que a igreja é grande, tem muita gente, muitas células, mas sabe, conheça a história da pessoa. Tente conhecer. Tente conhecer. E sabe quem é que nos marca? Pastor Raimundo Nonato. Eu fico encabulado. 1000 pessoas aqui num domingo. E ele chega e pergunta: meu filho, eu quero falar contigo. Eu esqueci teu nome, mas eu lembro de ti. Eu quero falar contigo. Eu falei: misericórdia, como é que faz para lembrar? Ele conversou com a pessoa uma vez e ele lembra da história. E ele vai perguntar se o cara está firme, se está fiel, se não sei o quê. Ajude o próximo. Diga: ajude o próximo. A gente fala tanto de uma palavra mais usada aqui no Brasil. Qual é a palavra mais usada no Brasil? Na rede social? Empatia. Eu tenho raiva algumas vezes. Vamos ter empatia. Falta amor. Falta empatia. Falta mesmo. Começando em nós. Conheça a história da pessoa. Conheça o que ela está passando. Mas também eu sei dos malas que nós temos aqui, viu? Chegou uma vez um aqui dizendo que queria fazer IFOL, porque IFOL ia mudar a vida dele. Mas não tinha dinheiro, não tem um dinheiro, pastor, não tem R$1, não tenho nada, não sei o que e tal. Eu falei: não tem nada? Tem tudo, menino. Um iPhone. Depois do 4, qual foi a outra geração? Qual foi a outra geração depois do 4? 6. Eu falei: tem sim. 5. Ele tem um. Bora vender esse teu iPhone com fazer iPhone. Não, pastor, é porque eu não posso, porque o telefone é que... Não tem? Tem. Ele fez iPhone? Por quê? Porque eu nasci na rua, ok? Eu digo por menino aqui, para me enganar é mais difícil, que eu sou malo, eu nasci na rua. Foi nos becos, nas ruas. Versículo 14. Bota para mim aí. Será que eu vou ter que fazer uma série com isso daqui? Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe, não os amaldiçoe. Eita, irmão. É fácil. É fácil. O cara falar de ti, o cara falar da tua esposa, o cara falar dos teus filhos, o cara falar da tua vida. É fácil. É fácil. Seja honesto, é fácil. Mas ele está dizendo aqui, o apóstolo: abençoe aquele que os persegue. Um dia eu estava no monte, e a gente ia muito para o monte aqui na cidade. E a gente estava no monte uma vez, aí tinha um irmão orando assim, aleluia. Ele estava lá no monte num cantinho, nós estávamos no monte adorando, e eu só escutava ele gemendo. Senhor, ele falou mal de mim, e eu quero a cabeça dele no prato aqui, aleluia. Falei: misericórdia, está amarrado em nome de Jesus. O cara estava orando para o outro perder o pescoço. Irmãos, aconteceu já umas 3 cenas comigo aqui nessa cidade. A primeira foi uma fake news que eu tinha roubado uma mulher, a mulher do Pinterest. Pegaram uma foto minha, colocaram na internet no início da pandemia. Pegaram uma foto minha saindo para correr, de uns 7 anos atrás. E eu estava numa live, desliguei minha internet, e estava numa live com o pastor Diogo de João Pessoa, e falando do evangelho, os desafios da pandemia. Quando eu terminei a live, que eu bebi um copo de água, que eu recebi, abri o Wi-Fi, tirei o modo avião.
milhares de mensagens, gente do Brasil, de o que está acontecendo? O que está acontecendo? Outros eu acho que acreditavam que eu tinha roubado uma mulher mesmo. Ele roubou a mulher, e não sei o quê. E o pastor Nato me liga, o pastor Ricardo me liga, muita gente me liga, e eu fico, oxe, o que está acontecendo? Aí a minha esposa já ficou zangada, quem foi esse infeliz? Como é que vai saber? Irmãos, eu comecei a orar por essa pessoa que eu não sei nem quem é. A gente fica tentando procurar quem é, irmão. Quem é? Ah, irmãos, eu lembro que eu comecei a orar, Senhor, abençoa essa pessoa. Senhor, faz com que essa pessoa encontre o evangelho, talvez até um crente frustrado, zangado comigo, não sei. Abençoa ele, Senhor, em nome de Jesus. Ele foi um agente do diabo para trazer tristeza ao meu coração, mas ao mesmo tempo, irmão, aleluia, eu recebi mais de 600 seguidores novos em menos de um dia. Já aproveitei do ovo, eu fiz um omelete, fiz um vídeo dizendo, você que chegou no meu Instagram hoje, fique aqui, não saia do meu Instagram, porque eu tenho uma palavra para o seu coração. Acompanhe a vida do pastor Joane. Ficou lá, tem 500 seguidores lá que veio na época da pandemia, eu não precisei comprar seguidores. Aleluia. Abençoa aquela pessoa que te persegue, abençoa ele, Senhor, abençoa ele, sabe, Senhor, abençoe ele, porque, Senhor, a Bíblia diz, olha aqui, sabe como nós seremos conhecidos? Não é quando as pessoas nos amarem. Você lembra desse texto? Nós não seremos conhecidos nós seremos conhecidos quando o mundo nos odiar. É forte, mas muitas vezes nós queremos ser amados. Nós já somos amados por Jesus, amém? Aí muitas vezes nós queremos ser as pessoas legais. Queremos ser pessoas, sabe? Não, eu vou e não vai. Eu vou lá na tua casa. Não vai, irmão, então não diga que vai. E nós temos a outra geração que se acostumou a ser enganado. E eles se frustram porque são enganados porque querem. Ei, eu vou na tua casa. Ô mulher, eu disse que ia na tua casa, mas não vai dar para ir na tua casa. Ela fica frustrada. Eu disse que ia na minha casa e não foi. O pastor disse que não ia. Então, o que é que o nosso pastor diz assim? Meu filho, eu não vou. Eu falei, pastor, algumas vezes isso até duro, né? Meu filho, eu não vou. E nós temos 2 pastores bem transparentes aqui, né? Pastor Nonato e pastora Jesus. Pastor, a senhora vai lá em casa? Eu vou não, meu filho. Pastor, eu lhe marquei. Ela, ok, meu filho, amém. Seja curado, amém? Abençoe os seus perseguidores. Lucas 23, 34 diz, Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando a sorte. O nosso próprio Jesus, o nosso próprio Deus, na cruz, sabe, as pessoas rasgando as vestes, rindo dele, sabe, outros colocando, sabe, futucando o seu corpo. Jesus diz o que, Senhor? Abençoa eles, eles não sabem o que fazem. Abençoa ele. Jesus, ele é um pastor, ele é bandido. Aleluia. Senhor, abençoa ele. Eu vi um vídeo esses dias. Ele anda numa caminhonete. Para andar Imperatriz tem que andar de caminhonete, né, irmão? Ora para Jesus dar um para nós. Jesus, não vou falar do prefeito. Tem que andar. E sabe qual é a minha oração?
A minha oração aqui, olha aqui para mim, você que é minha ovelha, a minha oração é daqui um dia, Deus gerar isso, de ter pessoas e ovelhas para gerar dinheiro, para dar um avião para o Ministério Nova Aliança, para o nosso pastor viajar o Brasil todo e estar Imperatriz, ok? Isso te ofende? Isso te ofende? Porque ofende alguns crentes. Tanta gente passando fome. Nosso pastor completou 60 anos. Eu vejo um homem alegre porque completou 60 anos, porque agora vai poder estacionar na fila do idoso. Eu falei, você é o primeiro que eu conheço idoso que quer ser idoso. Meu filho, é uma bênção. Que bênção, pastor. Ore por isso, amém? Quando você lembrar disso, Senhor, faz a tua vontade. Porque o nosso pastor, ele vai começar a conhecer, são 100 e quantas Nova Aliança? 120 e alguma coisa. Tem Nova Aliança que o nosso pastor não foi ainda. E ele precisa ir lá, Deus colocou algo no coração dele, ele tem uma palavra para a Nova Aliança. Eu já viajei para ele aqui 300 quilômetros para a gente ir e voltar no mesmo dia, é cansativo, ele é um senhor de 60 anos. E ele precisa disso, amém? Levanta a tua mão e vamos orar por isso aqui. Senhor, faz a tua vontade, gera, em nome de Jesus, amém. Olha aqui, o nosso pastor tem uma ovelha que tem avião, irmão, não é aqui na região, e ele diz, na hora que o senhor quiser eu venho lhe buscar aqui para o senhor pregar na igreja. Eu falei, pastor, me bota junto, eu quero participar. Abençoe, amém? Abençoe, vão falar de você. Se você for pobre, vão falar de você. Se você, está até gravando, né? Misericórdia. Vão falar, meu irmão. Vão falar. Vão, como diz aquela música do quem te viu, quem te vê, não sei o quê. Não tem ideia, qual é a banda de forró? Sou e louvor. Vão falar, meu irmão. Mas como diz o nosso pastor, estou nem aí, eu ando na luz. Diga isso. Senhor, diga, Senhor, perdoa eles. Começa a aprender isso. Versículo 15. E eu vou encerrar no 15 aqui e vou deixar próximo para a semana que vem. Alegre-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Para mim esse texto é um dos textos mais difíceis para ser vivido. Sim ou não? Se alegrar com os que se alegram. Tá o cara se alegrando, e tu chega no meio da conversa e tu se alegra. É assim? Chorar com os que choram é a parte mais fácil. Chorar com os que choram é a parte mais fácil. Você chega num velório de quem você nem conhece. Alguns gostam de velório aqui? Tem irmãos que gostam de velório, crente que gosta de velório. Acho que é os carpideiros, carpideiro gospel, né? Mas eu de vez em quando é de alguns aqui da igreja, algum que eu vou fazer, eu vou lá na beira do caixão e fico de boa, né? A minha preocupação é querer levantar lá. Uma vez nós enterramos uma amiga nossa. Ela foi criada no nosso meio, ela era adoradora, o pai dela teve um acidente. E as duas, o pai e as duas irmãs morreram no acidente. Foi uma tristeza. As meninas eram do Ministério de Adoração da nossa antiga igreja. Cara, foi um negócio assim. Ela cantava aquela música: teu fluir é melhor do que tudo que eu conheço.
Moço, foi uma chororô na cidade. E eu lembro até hoje. A gente foi pro velório. Chegou no velório. Maressa e Manara, o nome delas. Chegou no velório. Os pastores falaram assim: nós precisamos de alguém para ficar à noite. Aí nós vamos ficar, juntamos uns adolescentes, uns jovens e vamos ficar à noite. Eu lembro até hoje, jogo do Brasil e Inglaterra, aquele que o Ronaldinho faz o gol de cobertura assim. De vez em quando eu ia lá, orava, algum orava para que ela levantasse. Elas, né? Eles. E nada. Aí eu ia lá de vez em quando, e orava. E nada. Na terceira vez eu orei. Eu acho que algum líquido, alguma coisa dentro, começou a escorrer aqui. Eu falei, eu vou sair daqui porque essa mulher vai ressuscitar bem aqui e eu vou ficar desesperado. Mas por que eu estou contando essa história? Porque naquele dia uma comoção e gente chegava no meio do nada lá e começava a chorar. Eu ficava assim, tu é alguma coisa dela? Não, é porque a história é muito bonita. E começava a chorar. Chorar com os que choram é fácil. Alguém começa a compartilhar algo para você e você começa a chorar do nada. Gente, por que eu estou chorando? Eu não sei nem quem é a pessoa. Porque você se compadece da dor da pessoa, sim ou não? Agora, se alegrar com os que se alegram é difícil. Porque se alegrar com os que eu preciso me alegrar com a pessoa, mesmo quando a minha bênção ainda não chegou. Lembra daquela sua amiga que orava com você? Eu tenho essa história aqui na Nova Aliança. Tem uma amiga que orava com a outra para casarem junto. Elas fizeram uma campanha de oração para casar junto. Uma casou primeiro. E aí a gente vai sondar o coração para saber se a outra está feliz, né? Porque a outra não tinha casado ainda. E nem namorado ainda. Outro orava pelo um carro. Um orava pelo carro, Senhor, dá-me o carro, Senhor, dá-me o carro. E o carro não chegou. Mas o do amigo dele chegou, e aí? E aí? Outros oram por filhos. Outros oram por filhos. Senhor, dá-me o filho. Senhor, dá-me o filho. Dá-me o filho. Aí a outra chega e diz: estou grávida. Como é que seu coração fica? Como seu coração fica? Esse é o evangelho que o Senhor quer que eu e você caminhamos. Esse é o evangelho. De se alegrar, de dizer glória a Deus. Sabe, irmãos, é nítido que algumas coisas, olha aqui, é nítido que algumas bênçãos ofendem as pessoas. Algumas coisas ofendem a outra pessoa. Contramão, meu carro, minha esposa foi sair de casa agoniada, brigada comigo, eu vou confessar aqui no púlpito. Ela saiu brigada comigo. Brigada não, ela falou assim, eu já vou. Eu falei, me espera, eu estou andando de moto. Ela falou, não, me espera. Eu falei, amor, me espera, pelo amor de Deus. Ela, não, eu tenho um compromisso. E ela é bem mesmo pianinho no horário. E ela saiu. Eu estava botando a roupa dentro da máquina, Luana, para lavar. E ela saiu. Eu falei, amém, tu quer ir, vai, que eu te encontro depois. Com menos de 5 minutos o telefone toca. Ah, amor, bateram no carro, bateram no carro, bateram no carro. Corri. Na mesma hora chegou os amigos, resolvemos, tal. Levei, passou o carro com um mês. Um mês, irmão. No carro, nós já andando de mob, para cima e para baixo. Na contramão, nós estávamos no carrinho alugado. Peguei o carro no outro dia.
Segunda-feira, contramão, terminou, pagamos tudo, resolvemos. Terça-feira, quarta-feira eu peguei o carro, 5 horas da tarde, alegre, animado. Falei, meu Deus, meu carro está aqui de novo. Obrigado, aleluia. E eu estava com minha esposa, ia viajar para pregar com o pastor Nonato. Eu estava no sinal ali, em frente do Legião. Um dia depois, menos de 24 horas. Eu estou parado no trânsito, conversando com minha esposa alegre. Eu escuto um grande ressoar de um trovão batendo no carro novamente. Bah! Eu olhei para o alto e disse, não, Senhor. A primeira pessoa que eu encontrei, mas ela depois de ter batido o carro foi quem? Pastor Raimundo Nonato. Falei, pastor Nonato, eu estou desanimado de carro. Ele riu e disse assim, meu filho, quando o diabo não consegue tocar em nós, ele quer tocar nas nossas coisas, fique firme. Na hora eu me levantei e falei, eu estou triste ainda, mas o diabo não vai roubar a minha alegria. Está o carro batido aí, eu não vou acionar o seguro, porque o seguro deve estar com raiva de mim já. O que eu estou querendo dizer para você? Eu conversando com o pastor Nonato um dia, ele falou bem assim para mim, nitidamente, a boca de Deus falando comigo, meu filho, vigia. Sabe por quê? Tem muita gente com inveja de vocês. Você ora pelo seu ministério? Eu falo, não, pastor, oro pela minha vida espiritual. Ele, pois a partir de hoje, você começa a orar pelo seu ministério, pastor Joane, seu ministério, Aliança Jovem, comece a orar. Sabe por quê? Porque tem muito invejoso. Para os nossos antigos, seca pimenteira. Você já ouviu falar da seca pimenteira? Alguém aqui? Não? Por mais novo eu vou dizer. Você tem aquele pé de pimenta malagueta que você plantou e coloca na frente da sua casa. Alguém chega e ela entra na sua casa, e parece que quando ela entra, ela olha pro pé de pimenta. No outro dia o pé de pimenta acorda assim, ó. Fique em pé. Olha aqui, eu não creio em negócio de mal olhar. Eu não creio em negócio de maldição. Maldição sem causa não pega, ok? Anda na luz, anda em santidade. Mas ore.